pessoal, quando a gente fala de queda dos anjos, a gente não está se referindo apenas àquele metabolismo que ocorreu lá na Lemúria, mas sim a algo que representa toda a questão da humana evolução, todo o drama evolutivo, a questão humana da sua busca à espiritualidade, mesmo estando preso nesse orbe repleto de dores, repleto de sofrimentos e repleto de provações. E, portanto, esse tema vem sendo muito visitado pelos grandes artistas de todas as épocas, inclusive pelo Beethoven, que através das suas sinfonias teria focado cada uma delas numa questão relacionada a um dos planetários, entre outras, sendo que a sua quinta sinfonia, portanto, estaria associada à questão do anjo rebelde, e por isso eu acabei escolhendo ela para dar início ao nosso vídeo de hoje. Diversos mitos acabaram nos falando a esse respeito. Um deles, na Grécia Antiga, que é um tema que eu gosto muito, diz respeito a Prometeu e Epimeteu. Esses dois irmãos estariam encarregados por Zeus de fazer toda a criação, sendo que Epimeteu seria encarregado de levar aos seres vivos os dons, as características, as qualidades, e Prometeu estaria encarregado da supervisão. Porém, quando chegou na vez de criar o homem, que acabou sendo feito de barro, não havia mais características ou dons que o diferenciassem dos demais animais, porque Epimeteu já havia gasto todos eles durante todo o seu processo de criação. Aí então, Prometeus resolve roubar o fogo dos deuses para animar esse boneco de barro, para que esse boneco de barro então ele tivesse a capacidade de reinar sobre todos os animais. Zeus teria ficado furioso por conta disso, porque, devido a isso, os homens seriam capazes de rivalizar com os próprios deuses, e acabou então dando um castigo a Prometeus, que acabou sendo aprisionado numa montanha no Cáucaso, onde uma águia todos os dias vinha lhe devorar o fígado, que se regenerava novamente. Um outro aspecto bastante interessante nos conta a teosofia que havia chegado o momento da criação em que o homem deveria receber um mental concreto e deveria de receber a reprodução sexual. E esse trabalho estaria a cargo do quinto senhor e de toda a sua corte. Porém, o quinto senhor teria dito assim, mas eles não estão preparados para isso. E a sua corte, que deveria de descer para se misturar com as filhas dos homens, acabou se negando terminantemente a realizar tal trabalho. Diz uma outra vertente que então eles teriam se unido às deusas lunares para que dessa maneira se tornassem mais poderosos. Por conta de tal desobediência, o anjo rebelde acabou sendo expulso do seu orbe juntamente com toda a sua corte. Em sua queda, teria arrastado uma parte das estrelas do céu, e essa queda teria ocorrido em forma de uma espiral de dor e de sofrimento, até que finalmente, ao chegar no orbe, esse anjo rebelde teria caído completamente cego. É interessante a gente perceber que cada um desses deuses ou cada um desses planetários teria uma contraparte feminina, e para que isso acontecesse, para que houvesse essa queda, a contraparte feminina do quinto planetário teria ficado aprisionada numa estrela chamada Algol, e este teria sido então privado da sua consciência divina e caído nesse plano apenas com a racionalidade mental. Porém, junto com ele o seu irmão teria caído com o seu complemento feminino. Então todo o processo da questão da consciência vai acabar se desenvolvendo em função de uma briga entre esses dois irmãos, onde o anjo rebelde tenta roubar a parte feminina do seu irmão celestial, que aqui teria vindo para dar suporte a toda a questão evolutiva da humanidade. Essa questão ela vai acabar repercutindo numa série de mitos. No mito da Helena de Troia, onde Paris, que nessa narrativa representa o quinto planetário, tenta roubar Helena de Menelau e por conta disso acaba desencadeando a guerra de Troia.
Quando a gente vai falar dos mitos arturianos, nós teremos a mesma questão, só que dessa vez envolvendo Lancelot, Arthur e a sua rainha. Vocês percebem que no momento em que Lancelot rouba a rainha do Arthur, tem início um grande período de sofrimento, um grande período de dores, um grande período onde a terra debilitada, ela já não é mais capaz de sustentar aos homens que aqui viviam. Ou seja, essa questão é a própria questão da busca da consciência. Nós vamos ter no Gênesis a questão do Adão e da Eva, é sempre essa mesma coisa. É uma figura feminina que seduz ele para fazer alguma coisa e por conta disso ele acaba sendo expulso do paraíso do Éden. Percebem? São histórias diferentes, mas elas acabam sempre falando da mesma coisa. O que é interessante a gente perceber isso é a questão dos dois femininos. Existe um feminino lunar e existe um feminino venusiano. O feminino lunar estaria mais ligado às nossas paixões, mais ligado aos nossos instintos, mais ligados às nossas questões egóicas, ao passo que o feminino venusiano estaria realmente ligado às nossas questões relacionadas à nossa consciência divina. O feminino lunar estaria, portanto, associado ao planeta Lua, ao elemento água, enquanto o feminino venusiano estaria associado ao planeta Netuno e à névoa, os planos celestes e assim por diante. Essa questão do feminino, ela vai aparecer lá atrás, na Atlântida, que vai acabar sendo aquela que vai desencadear todo o processo de queda, quando um rei teria sido seduzido por uma filha que, através de um bailado, acabou deixando ele completamente perdido de amores, e por conta disso, para mostrar a ela o seu valor, teria convocado a escalada das muralhas da oitava cidade, junto com os membros da sua corte, o que teria proporcionado a morte dos reis divinos, da corte divina que ali existia, e o posterior esfacelamento daquela civilização. Uma outra vertente vai nos falar que aquela civilização acabou sendo esfacelada pelo fato de ter atingido uma tecnologia muito elevada, porém, uma vez não estando preparados para usá-la de modo conveniente, acabaram destruindo-se a si mesmos. Quando chega o Cristo, a época do Cristo, nós vamos ter uma repetição de tudo isso, com a questão do Herodes e da Salomé, onde a Salomé, executando o seu bailado, acaba seduzindo Herodes, e por conta disso pedindo a cabeça de João Batista. E quando a cabeça de João Batista é cortada, e ele perde a conexão com o plano divino, e pelo fato de ser ele um sacerdote encarregado a fazer essa função aqui, no tocante à missão do Cristo na Terra, essa missão, então, ela acaba fracassando e o metabolismo relacionado ao Santo Grau acaba entrando em atividade. É interessante que vejamos tudo isso, mas como simbolismo do que como fatos reais, porque eles acabam se adaptando, acabam representando de um modo bastante subjetivo toda a nossa questão humana relacionada ao nosso processo evolutivo aqui na superfície do nosso planeta. Com relação à demanda do Santo Grau, o Santo Grau então passa a ser uma espécie de representante, uma espécie de veículo daquela contraparte ou daquela consciência perdida pelo anjo rebelde, e que a partir da posse desse sagrado objeto, as pessoas teriam a capacidade de recuperar a sua condição divina. Vocês percebem que, apesar de diferentes narrativas, esses mitos todos eles acabam encontrando um sentido em comum, embora a sua representação ela seja de modo diferente. Quando a gente chega mais recentemente na Segunda Guerra, nós vamos ter a questão do Santo Grau novamente bastante ativada, quando o Hitler, em busca desse objeto, acaba realizando uma série de buscas arqueológicas em diversas civilizações antigas, mas na verdade com o objetivo da posse de tal objeto sagrado. É interessante a gente tocar nesse tema, por quê? Porque esses movimentos todos, eles acabam representando o quê?
eles acabam representando a questão da mente racional, muito bem argumentada, porém completamente desprovida do seu aspecto divino, do seu aspecto de consciência, e acabam se transformando assim em grandes engodos. É como se a mente estivesse a serviço das deusas lunares, a mente a serviço da busca de poder, a serviço da vaidade, a serviço daquilo que lhe traz prazer, e não a serviço daquilo que realmente seria melhor para o todo, que seria melhor para o mundo, para o planeta. Ou seja, nós temos aí a mente a serviço do ego inferior de um lado e a mente a serviço do ego superior do outro. Porém, o que acaba sempre predominando é o ego inferior e nós acabamos sendo, de certo modo, sempre expulso daqueles paraísos que nós imaginamos, repletos das nossas boas intenções de realmente conseguimos, de certo modo, abreviar a nossa passagem aqui por este plano. As pessoas estão sempre procurando os caminhos mais curtos. Agora, com a questão da revolução tecnológica, eu acredito que a gente está vivendo bastante essa temática do fato do homem não estar preparado para receber ainda a questão mental. A gente percebe muito bem, a partir do momento em que as pessoas elas começam a ter acesso pela internet, pelas redes sociais, etc., a grande confusão que isso acaba acontecendo e o uso inadequado que está sendo realizado de todas essas ferramentas, principalmente mais direcionadas a serviço da vaidade, a serviço do ego inferior, do que a serviço do ego superior, a serviço da humanidade como um todo, a serviço do bem-estar planetário. Vocês percebem o quanto existe aqui uma repetição de todos esses mitos? É como se aquele nosso despreparo, lá na origem, na Lemúria, ele ainda estivesse prevalecendo até os nossos dias atuais. Por isso que é bastante importante que a gente saiba equilibrar a mente com o coração, e para que isso possa acontecer, é necessário que a gente trate do nosso corpo emocional. Pois somente a partir do momento em que nós o conheçamos muito bem, nós teremos condições de não sermos seduzidos pelos seus jogos, pelas suas ilusões. Mas a gente acaba sempre caindo na velha ideia de que a mente racional, por si só, ela já acaba sendo suficiente. E esse conjunto mente racional com emocional não desenvolvido acaba sendo a causa dos nossos próprios sofrimentos. Porque, afinal, nós viemos aqui para esse plano para redimir esse aspecto e é algo que nós acabamos nos recusando a fazer. Porém, como esse se trata de um aspecto ardiloso, ele sempre acaba encontrando o caminho para nos prender cada vez mais aqui neste plano. A questão do Prometeus é uma questão bastante rica, no meu entender, porque o Prometeus ele vai simbolizar o próprio mestre. O mestre é aquele que vem, traz o conhecimento, é o avatar que vem despertar a humanidade em determinados períodos, porém o que acaba acontecendo, pelo fato destes não estarem prontos ainda para ouvir as verdades ou para compreender as verdades que o avatar acabam nos deixando, acabam por deturpá-la. E a partir do momento que a verdade deixada por esse ser, ela vai sendo deturpada, então ele vai se tornando aprisionado. Ele vai sofrendo, porque aquele conhecimento acaba sendo transformado como uma arma de poder e dificilmente utilizado como algo que seja a favor de toda a humanidade. O que a gente vem percebendo, na verdade, é que isso daí não se trata de um mito, mas acaba se tratando de uma realidade, né, onde a gente percebe que todas as vezes que ocorre uma manifestação avatárica, essa manifestação avatárica acaba trazendo um impulso para a humanidade. Esse impulso para a humanidade acaba se desenvolvendo de tal maneira a fazer com que o mental da humanidade acabe dando mais um passo, muitas vezes um salto. Porém, esse passo, esse salto, ele acaba fazendo com que, uma vez as pessoas não tendo desenvolvido o seu emocional na mesma velocidade, estas acabem seduzidas por esse aspecto e, de certo modo,
provocando as sucessivas quedas que vão acontecendo no decorrer de toda a história. Vocês percebem? A história da evolução humana é uma história de quedas sucessivas. Mas aí a gente precisa entender que essas quedas, na verdade, elas fazem parte desse metabolismo. Caso contrário, a gente estaria acreditando em algo, né, no tocante à questão divina, que nunca teria a capacidade de se objetivar aqui neste plano. Ou seria essa apenas a sua função? Ela funcionaria como algo que vai nos impulsionando, mas que verdadeiramente nós nunca teremos condições de atingir. Quando a gente pensa nesse sentido, eu acredito que a gente está começando então a dar um passo adiante, ao invés da gente achar que a gente já conquistou algo, que a gente sabe, que a gente aprendeu, que a gente atingiu, a gente compreender que aquilo significa apenas um estágio que foi completado, mas que na verdade não significa de modo algum o final do caminho ou a conclusão de alguma coisa. Porque todas as conquistas nesse plano, elas são efêmeras e a gente precisa sempre lembrar disso. Quando a gente diz eu conquistei, eu sei, eu cheguei, na verdade a gente percebe que a gente se deixou seduzir novamente por aquela deusa lunar e a gente acabou se afastando exatamente daquela consciência associada ao plano venusiano, ao plano da Mãe Divina, ao verdadeiro plano do segundo trono, ao plano do Espírito Santo. Como a gente pode perceber, nós estamos vivendo exatamente um momento de uma queda, onde todas as questões mentais que nos foram entregues acabam recebendo um uso muito inadequado devido à nossa incapacidade emocional de saber lidar com elas. A gente percebe que existe cada vez mais informações a respeito de tudo, e essas informações elas vão se contradizendo. O que isso significa? Isso significa que se não houver um bom senso dentro de cada um de nós nos deixaremos levar por essas informações como folhas ao vento, ou seja, de modo completamente aleatório, onde nós não sabemos para onde somos levados, nem por que somos levados, o que acaba aumentando ainda mais a nossa confusão, principalmente aqueles relacionados aos planos mentais. O que a gente percebe no meio de tudo isso é que a nossa consciência ela está sendo muito atritada. E através do atrito é que o fogo da sabedoria, o fogo da consciência acaba sendo gerado. Não existe outra maneira da gente evoluir, não existe outra maneira da gente aprender. Volto a dizer, acredito que estamos vivendo momentos em que todos esses simbolismos eles estão sendo reformulados, eles estão sendo ressignificados para que a gente possa aprender, para que a gente possa evoluir. Mas o que acaba sendo mais interessante é que as pessoas elas estão tão presas a questões objetivas, questões racionais, a ensinamentos que estão escritos, e essas pessoas acabam vendo esses ensinamentos através da escrita e não através do simbolismo, e acabam não compreendendo que tudo isso que se encontra em todas as linhas de todos os livros sagrados, de todas as religiões, de todas as tradições, é um milagre que ocorre todos os dias. É um milagre que ocorre em todos os tempos, que ocorre em todos os ciclos, para que através desse milagre, para que através da percepção de tudo isso, a gente possa finalmente se entender, a gente possa se ver e a gente possa finalmente despertar para um novo estado de consciência. Fica aqui mais um tema para meditação. A gente está sempre pensando nessas coisas. Eu fico imaginando tudo isso que está acontecendo à nossa volta e imagino assim, isso deve ter uma razão de ser. Porque afinal eu acredito numa lei sábia, numa lei justa, da qual nada nem ninguém pode fugir, e que, no entanto, embora as pessoas acabem acreditando nesse metabolismo de bem e mal, onde o mal parece que está sempre vencendo, a gente precisa compreender que dentro dessa história toda não existe nem o bem nem o mal, não existe nem a luz nem a sombra. Se a gente compreender melhor esses símbolos,
a gente vai compreender que através dessa confusão entre o bem e o mal, acaba sendo negada a própria existência do mal. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Vamos que vamos. Mente livre, coração leve e até a próxima.